exponha principalmente as suas ideias. Certo? Olha, eu tenho uma ideia assim, o que você acha? O outro, eu tenho uma outra ideia, né? Eu queria contribuir dessa forma, eu queria contribuir daquela outra forma, né? Pensa sempre nisso, né? A direção da escola funciona bem quando existe uma liderança, quando existe uma aceitação, tá? Desse indivíduo, tem que ficar de outra responsabilidade de cada um, né? Às vezes tem que puxar a orelha, né? Quando a pessoa não está sendo responsável, tem que puxar a orelha, né? Tem que estar de olho no direito de cada um, porque ele pode ultrapassar o direito de cada um, tá? Outra coisa, o diretor tem que sentir que todos têm confiança nele, tá? Se as pessoas têm confiança nele, aí ele vai ser reconhecido, né? Ele vai delegar autoridade melhor, né? Ele vai começar a estabelecer padrões, né, de excelência dentro da escola, que seria melhor, né? E aí as coisas vão acontecer, ele vai começar a definir as responsabilidades e tudo. Respeito, né? Agora sobre a imprevisibilidade. Gente, numa escola, uma direção de escola, tirem aquela ideia de que tudo é perfeito. Que o diretor é totalmente racional. Ele pensa, planeja, fala, eu vou fazer assim, 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 escreve bonitinho no papel. Ele pode planejar tudo, deixar prontinho. Na hora, os imprevistos começam a acontecer. E numa escola com mais de 1000 e tantos alunos, não sei quantos funcionários, é comum demais acontecer um imprevisto. Tá? Então a imprevisibilidade está por aí. Então cabe a essa pessoa ter aquela visão, né, de resolver essas questões da melhor maneira possível, assim que elas aparecem. É bom planejar. Eu acredito que toda pessoa planeja, mas uma coisa ou outra foge, tá? E você tem que estar assistindo, né? Por exemplo, ontem mesmo, um casozinho simples, isso aí acontece a toda hora. O que aconteceu ontem? Uma reunião estava marcada. Vocês estariam no bioma, já estava tudo certinho, programadinho, e a turma lá. Aí o professor fala assim, olha, nós vamos usar o bioma para o pessoal trocar roupa. O que nós vamos fazer? Aí eu pensei comigo, nossa, a imprevisibilidade aí, porque lá na cantina tinha reunião de pais, marcadinho. Os pais iam chegar lá na sala de ciência, estava tudo organizado. Ciências lá, vocês aqui, tudo certinho. De repente, vamos organizar isso aqui, né? Aí organiza os pais fazem reunião lá, vocês vão para a sala de lá, né? E aí, aqui o Paulo vai ajudar. Isso aí é o mínimo. É uma das questões mais mínimas que existe. Mas isso aí é toda hora. Você está lá embaixo, tem um aluno aqui, tem uma outra coisa aqui, tem uma outra coisa para você resolver, né? Então você tem que estar articulando e fazendo a coisa funcionar. Então, pode ser até que não funcione, mas eu acho difícil acontecer. É dedicação mesmo. Não tem outra palavra a não ser dedicação. Por quê? Você extrapola seus horários. Por mais que você fale assim, não, eu tenho que cumprir, né, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde ou à noite, variando. E eu vou ficar só esse tempo. Não, chega um pai que quer conversar com você, tem um probleminha lá na secretaria que você deve resolver, você tem que orientar o serviço, dá um probleminha com a amigo de sala para você resolver, aparece um inspetor na escola para ver o serviço, você tem que ficar com ele, mostrando o que está acontecendo na escola, né? Aparece alguém que vai fazer um serviço, aí você vai levar essa pessoa para fazer o serviço, né? E não é só isso, é o professor, é o dia a dia, é o aluno, é a preocupação, são os relatórios, são as coisas que você tem que apresentar, direção de escola, às vezes você está em casa, o telefone toca,
Não quer dizer que a gente deixou de delegar com isso, mas a gente tem certas coisas que dependem da presença do diretor. Tá? Eu tirei um trechinho e gostaria de passar para vocês. Quando vocês olharem uma escola, eles falam isso. Olha a escola. Do jeito que vocês vivem essa escola, seria o diretor. Tá? Então vamos ver. O diretor, né, para a escola ser boa, ou o diretor também ser bom, então vamos dizer assim, ele tem que acreditar no PDR, ele tem que ser competente, tem que ser persistente, tem que ser reflexivo, quer dizer, ele tem que estar sempre refletindo as coisas, deixar as coisas acontecerem sem bel prazer. Às vezes chega uma pessoa na sala e fala assim, será que eu poderia fazer isso assim, 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 assim? A intenção é a melhor possível, mas quando você vai notar, tem outras coisas por trás, que às vezes na hora você não percebeu. Então é preciso estar sempre olhando essas questões, tá? Sempre refletindo, né? Às vezes você permite uma coisa, você não pode permitir as coisas assim de primeiro. Por quê? Porque às vezes você tem que pensar nas consequências que virão depois, tá? Depois, muita coisa, tá? Agora uma coisinha, a parte formal, tá? O diretor enfrenta muitos problemas com relação às leis, porque nem tudo vem, a escola pode montar por si própria. Gente, vamos reunir aqui, vamos fazer assim? Isso é ideal, mas nem tudo. Por exemplo, tem coisas que são reguladas pela Secretaria da Educação, outras são reguladas pelo Conselho Federal da Educação, né? Que é Brasília, né? E o Conselho Estadual da Educação. Então a gente recebe resoluções, decretos, né? Regulamentando. Então, por exemplo, no início, né, da administração, nós tínhamos aqui a Maura, o Edmar, né, a Ângela Maria, eram os vices-diretores, eu estava na direção. Na secretaria nós tínhamos 8 secretários, né? Nós tínhamos 18 serviçais, né, amor? 18 serviçais, e nós tínhamos todo já um projeto de trabalho em cima disso. Tá. De repente surge uma lei, e aquela lei tem que ser acatada, porque ela veio lá de cima, né, de cima para baixo, não respeitou a escola. Aí cria aquele problema, porque são pessoas que vão ser desempregadas, problemas na própria escola, que você vai ter que reestruturar toda a escola, né? Então essas coisas vão acontecendo, é uma parte assim legal, formal, e que a escola não pode intervir, e que às vezes o diretor passa por maus momentos por causa disso, né? Esse ano, por exemplo, início do ano, nós tivemos problemas sérios, né? Nós tínhamos um quadro de escola com uma redução com 5 pessoas na secretaria, nós tínhamos 14 serviçais, né, para dar conta de todo o serviço aqui na escola, e nós tínhamos também a não possibilidade de existência. Vou falar para vocês, eu acho que não sei se vocês sabem, mas no início do ano a gente não poderia ter vice, não poderia ter supervisão, não poderia ter orientação, não poderíamos ter bibliotecário. Foi mal. Nada disso a gente poderia, era lei. Mas nós íamos começar com uma escola, né? E uma escola assim, com muitas dificuldades, com muito custo e com o número de matrículas aumentando um pouquinho, nós conseguimos, né, colocar a supervisão no seu papel, sem ser excedente, sem nada, a biblioteca funcionando só em 2 períodos, porque não tivemos jeito de colocar num outro período, porque não foi permitido, por mais que a gente tentasse, né? E tivemos que, para ter vice-direção, né, para ter a vice-direção, né, foi preciso a gente pegar a Rosilda emprestada, porque a Rosilda também era excedente, né, na escola, ela era uma excedente na escola, então nós pegamos a Rosilda e puxamos ela para a vice-direção, pensando no trabalho dela de vice-direção e continuar também nesse trabalho, né, de auxílio aos alunos que necessitassem desse serviço. Então nós tivemos isso daí. Mas quem é excedente não pode ficar simplesmente sem trabalho e botar. Não pode, né? Não pode. Escola tinha que ficar aqui mesmo.
Mas acontece que se, por exemplo, se tiver um excedente na escola, esse excedente tem que ser aproveitado na escola de alguma maneira. Certo? Entendeu? Então, por exemplo, a Rosilda ou outro professor poderia continuar na escola, mas ele teria que ser aproveitado em alguma outra, né? Isso também dependeria também de escolha, né? Foi uma escolha que a gente fez, né, também, e a gente pôde fazer isso daí, mas são problemas que a gente enfrentou, tá? Mas em relação à carga horária, o diretor não pode fazer nada? Aspecto formal, carga horária. Olha, a carga horária em educação artística, por exemplo, tem que ter 30 horas, certo? Durante os 3 anos. E na grade curricular de vocês, ela foi colocada no 3º ano, e não no 1º nem no 2º, para poder dar matéria de redação, né? E a literatura também lá no 1º ano. Não, engraçado que no 1º ano a gente tem 2 aulas de redação, certo, 2 ou 3 de literatura e não sei quantos de português. No 2º ano não tem redação mais. Diminui a aula de literatura, você não está com uma aula, quem está no 2º. Também está saindo cedo. Mas que eu acho mais grave é no termo de estrangeiro, que a última vez que eu vi inglês foi na 8ª. Eu não sei nada, não lembro nada. E dentro do científico? No termo científico Segundo não ano tem também inglês, tem, não No tem segundo ano redação. não Segundo tem ano inglês? teve. Não. Teve sim. No segundo? Segundo científico? No passado? Mas no terceiro está mais forte. Isso tudo, gente, existe uma época do ano em que a grade curricular pode ser discutida. Por exemplo, todo ano a gente tem que discutir, né? O ano passado, por causa das alterações do Estado, é outra lei que veio também para o Estado, ele chegou e né, lançou uma resolução falando assim, olha, noturno só 22 módulos, só 4 aulas por dia. O diurno, quer dizer, quem estuda de manhã, só poderia ter o quê? 25 módulos, quer dizer, 5 aulas, né? Retirando a educação física. Então vocês teriam assim, vocês saíam até o ano passado, vocês tinham todas as 5 aulas normais e fariam educação física no outro período, então seriam 27 módulos, tá? Esse ano ele já reduziu, já não pode mais ter 27, somente 25. Então alguns conteúdos, como a educação física não pode sair, vocês já tiveram diminuição de alguns conteúdos. Então, quando esbarra em alguma coisa desse tipo, é algo que vem lá de cima e que a gente só tem que acatar e nós não temos força para impedir. Agora, eu coloco uma outra palavrinha junto com essa. Aqui, ó. Vocês estão percebendo lá? Até risquei de baixo. Autonomia. O que é autonomia? Rapidinho. Autonomia é a escola também se colocar os seus valores, suas ideias e tentar se construir por si própria, através da comunidade, dos professores e tudo. E a escola tem sim uma certa autonomia. Ela agora fala quando que ela vai gastar, como que ela vai gastar, em que ela vai gastar, junto com os outros membros. Ela tem autonomia para muita coisa já. E as coisas estão sendo pressionadas, e as coisas tendem a ficar melhor mais para frente. Ainda tem algumas alterações ainda, né, acontecendo, às vezes alguma restrição, mas existe uma certa autonomia para delegar poderes, né? Isso aí também é uma habilidade difícil de conseguir, viu? No começo eu sei a dificuldade com isso. Fulano, você fica encarregado disso, você disso, né? E delegar é importante. Às vezes não é só você chegar e falar para fazer, não. Mas às vezes a pessoa fala para a pessoa não entende, ou não faz da maneira que você quer, certo? Ou que você gostaria. Então, muitas coisas é preferível você dialogar, discutir. Olha, nós estamos precisando disso. Como que você acha que ficaria melhor? Aí você vai, chega no fim, está no consenso, a pessoa faz da melhor maneira possível. Às vezes não era como você imaginou, melhor nem. Então, vocês veem, isso tudo é sempre, né? A responsabilidade de Deus. Por aí você deve contar. Agora, o compromisso de vocês maior dentro de uma escola diante de tudo isso que vocês ouviram, é saber conviver, é saber valorizar, é saber ajudar, é saber construir junto, né? Eu acho que esse é o maior compromisso, né? E também saber cobrar, né? Saber cobrar, querer, né, que as coisas aconteçam, né?
transformar de uma forma, né? Faça acontecer, não o contrário, né? Tá bom? Parece que tem um livro de concreto envolvido. Então, eu gostaria de já começar questionando a turma e Nelson, a Ana, o que vocês acham? Quem sabe a gente poderia mudar um pouquinho na programação, em decorrência do recreio, não por mim, mas por vocês. Eu não vou poder. O que vocês acham? Eu não vou poder. Para agora, ou que deixa para depois do recreio? Eu não vou Eu poder. não sei quantas horas. Ah, eu não vou poder. Eu não vou poder filmar. Vou embora. 10 minutos, primeiramente, a gente não dá. Ah, faz 10 minutos, se der bem. Não, ficamos para depois. Eu fui professora durante muitos anos. Professora de primeira a quarta, depois professora de português em primeiro grau, professora de literatura e língua portuguesa em segundo grau. E com isso a gente, depois que se desvia para uma outra função, sente falta daquele convívio direto com o aluno. Então, para mim foi uma alegria muito grande essa vinda. E é um prazer maior ainda, porque eu venho falar de biblioteca. Porque a biblioteca, para mim, é um lugar muito especial, onde a gente pode ter o convívio com pessoas e com livros. E todas as duas coisas são fontes de alegria, de prazer. E de enriquecimento, principalmente. Porque o homem, ele se enriquece não só com essa educação formal, mas com a convivência. A convivência nos ajuda a formar o nosso dia a dia, no nosso saber. Aliás, a sabedoria popular, aquela do convívio diário, ela é tão importante, às vezes, quanto a aquisição do conhecimento formal, aquele que é ministrado na sala de aula. A biblioteca é um lugar especial, porque é um lugar dinâmico. E ele deve ser visto, principalmente por vocês, futuros mestres, como um lugar dinâmico. Um lugar de onde as coisas têm que acontecer, por onde se passam, né? Todas vamos dizer assim, todas as fontes de saber. Não é que nós tenhamos aqui, com a nossa biblioteca, no Senhor João Cândido, assim, um acervo enorme. Mas o que nós temos ali, gente, se for assim, usado, pesquisado e visitado mesmo, consultado pelos alunos e pelos professores, eu acho que está uma pergunta para vocês, porque quando a biblioteca, a gente pensa assim, um lugar onde eu vou pegar meu livro, onde eu vou fazer uma pesquisa com o professor Benjamin. Essa biblioteca, gente, a própria palavra dela diz Bíblia. Vocês estudaram as raízes gregos, latinas, está na primeira série de uma vez. Biblioteca, segundo Aurélio, é o lugar onde ficam armazenados, guardados, livros, documentos, que são fontes para leitura, para consulta, ou mesmo para estudo. E quem de vocês aqui não deve se lembrar de tudo primeiro, ou talvez de um dos primeiros livros que vocês manusearam, que vocês viram? Talvez eu não lembre de todos. Mas o convívio do homem atual com o livro é assim, ele ser cada dia mais cedo, e ele é, de uma maneira geral, uma fonte de prazer. Talvez vocês tenham lido, assim, de acordo com a época, os contos de fadas, tenham lido A Bonequinha Preta, que foi na minha infância, um livro que me marcou, que eu achava maravilhoso, o livro da Bonequinha Preta. E através da Bonequinha Preta, gente, eu fui adquirindo, logicamente, sem saber, ou assim, fui iniciando o senso crítico que a gente adquire. É o analisar situações, isso aí começa
quem está lendo, principalmente a criança, não percebe, mas é através do livro, da leitura, é que ela vai adquirindo o senso crítico. Alguém se lembra de algum livro que leu na infância? Quando você estava, antes de estudar, não leram, mas que vocês manusearam, que leram quando eram bem pequenos, alguém se lembra de algum tipo? Alguma historinha de fadas? Não, eu já era uma menina chamada Rita. Uma menina chamada Rita? Alguém se lembra de algum outro livro? Patinho Feio. Patinho Feio. É uma obra-prima da literatura infantil, né? Se eles não ficaram com o nome da história, talvez o enredo foi tratado ali, mas aquilo que você aprendeu e foi lição de vida, como a do Patinho Feio, né? Que as transformações que a pessoa passa, tudo aqui está sendo tratado ali no Patinho Feio. As transformações, a discriminação, está tudo ali no Patinho Feio. E quem é professor vai ter oportunidade de passar para o aluno, né? Logicamente não falando com ele, mas isso, o saber usar o livro, saber como usar o livro. E a biblioteca é o ponto de partida. É o ponto de partida. Ela deve ser uma extensão da sala de aula. Ela não é apenas a biblioteca, como eu disse antes, onde você vai consultar ou pegar um livro emprestado. Hoje eu segui um assunto sobre biblioteca, que até comentei depois, que foi questionado aqui, e eu li sobre a biblioteca, e ela falou sobre o problema da redação. Bom, gente, a biblioteca daqui, ela tem bastante, lógico que vocês vão precisar das aulas, sim, que são necessárias, mas ela tem bastante material que serve de suporte para vocês. E o aluno já maior, ele tem que correr atrás, né? E atrás. Ainda agora, voltando à biblioteca, eu vou fazer só uma retrospectiva rapidinha da história da biblioteca. Começamos pela definição, um conjunto pode ser público ou pode ser particular, de livros ou de documentos. E as bibliotecas começaram, gente, muito antigamente, não é uma coisa atual. As primeiras bibliotecas eram ainda com livros feitos de barro, placas de barro. Vocês devem estudar na história os assírios, um dos reis de lá, Subarita, ele tinha uma biblioteca boa, grande, e foram encontrados, então, depois que ela foi destruída, mais ou menos uns 20 mil exemplares de tijolos, eram feitos de terracota, de cerâmica mesmo, barro queimado, onde se gravavam as letras. Vocês imaginam a dificuldade para você manusear um livro desse. Mas era uma biblioteca grande que, infelizmente, ela foi mandada incendiar. Já os gregos, os romanos, eles escreviam ou em rolos de pergaminho e tinham suas bibliotecas. Ou então em tabuinhas, aí já de madeira, encerada, onde eram gravados os documentos, as histórias. E foi exatamente através dessas tabuinhas, dessas placas de tijolo, é que muita coisa daquela época, né, que hoje fazem parte do acervo de conhecimento da humanidade, foram conservadas. Tivemos papiros, mas as maiores coleções mesmo eram as do rolo de pergaminho e as das plaquinhas. Uma das maiores bibliotecas da antiguidade foi do Egito, a de Alexandria. Ela foi uma biblioteca imensa. Ela tinha mais ou menos 700 mil exemplares. Era uma coisa maior até que o nosso aqui. Isso já bem na antiguidade, né? Numa época muito antiga. Isso, gente, sem falar, vocês viram a necessidade que o homem tem, às vezes, de transmissão de conhecimentos, de experiências, das cavernas onde foram encontradas, né, as primeiras inscrições, os primeiros desenhos narrando caçadas. Quer dizer, às vezes, quem sabe que seriam lições de sobrevivência
estaria dentro das cavernas. E as bibliotecas foram evoluindo, né, de acordo com o tempo e material, com a invenção então da imprensa. Aí mudou-se o aspecto do livro e das bibliotecas. E, aliás, antes, lembrando um pouquinho mais, na época, os livros, as bibliotecas pertenciam aos mosteiros, aos conventos e às igrejas. E os livros eram manuscritos. Tinha os monges copistas, que eram especialistas em escrever à mão, desenhar, ornamentar, até as letras eram ornamentadas. Hoje são peças raras, peças, né, de muito valor histórico e artístico. Mudou esse aspecto, surgiram as primeiras bibliotecas de escola das universidades. Em Paris, já a biblioteca de universidade. Até que, aos poucos, a biblioteca foi deixando de ser privilégio de algumas universidades ou de escolas com maior poder aquisitivo. Hoje, as bibliotecas são públicas. Quer dizer que o acesso a qualquer biblioteca é direito de todos. Ela é uma forma, inclusive, de democratizar o saber. Porque qualquer pessoa, seja ou não estudante, ela tem acesso a qualquer biblioteca. A nossa aqui, por exemplo, é uma biblioteca, o título dela é biblioteca escolar. Mas ela recebe, logicamente, a visita, a pesquisa e até o empréstimo a gente faz de livros de qualquer pessoa da comunidade. Todos podem frequentar. É uma lição de democracia que a biblioteca passa, que as escolas passam, né, e que a sociedade, de modo geral, está passando. Se nós pensarmos bem no valor da biblioteca, a gente vai ver que se alguém já disse, você já ouviu mais de uma vez, que um país se faz com homens e com livros. Gente, tenho a certeza que os livros são degraus para que se faça um homem. Não são só os livros que vão fazer, mas os livros são degraus para que se faça um homem. Para que o homem seja um cidadão completo, um indivíduo com um senso crítico, democrático e tenha a cultura de um povo, ela está contida nos livros, principalmente, e nas bibliotecas. E hoje, então, com essa evolução maior, né, da tecnologia, a biblioteca não é só mais formada de livros, ela é formada de livros, sim, principalmente, mas de discos, fitas, de vídeo, de televisão. Nós até já ouvi aí uma boa notícia de que a gente já vai, se Deus quiser, ter algumas dessas tecnologias mais sofisticadas. Hoje você pode ter acesso à informação em questão de minutos ou de segundos via internet. Se a biblioteca puder dispor de um computador, que é o que vai acontecer realmente com todas as bibliotecas, né, talvez no futuro bem próximo, é só você ter a senha, acessar e você vai pesquisar assim, um assunto que só temos, por exemplo, na biblioteca do Rio, ou de Belo Horizonte, ou de algum centro maior. Você tem aí na hora. E o que vocês, estudantes, têm que pensar muito, e agora, inclusive, como alunos, é que o uso da biblioteca tem que ser uma coisa assim, constante. Tem que ser um trabalho que vocês farão, seguramente, se forem dar aula para os seus alunos, para que eles possam amar o livro, gostar do livro e saber que ali no livro ele vai encontrar aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, aquilo que ele deseja. O aluno leitor, gente, ele vai ser um bom. Uma vez, um autor que eu não lembro o nome, na época ainda questionei, analisei bastante, que o aluno leitor,
ele tem muito mais possibilidades de sair bem na vida que talvez um que tenha sido muito bom aluno em outras matérias, mas que não tenha sido bom leitor. Porque a leitura, ela vai acrescentar a você a experiência que você tem na sala de aula e mais a experiência do mundo, das outras pessoas. Quer dizer, são 1001 vivências, ideias diferentes que você pode pegar através do livro, que vão só acrescentando, né? Vão acrescentando, até que você, enfim, vai ser uma pessoa, às vezes, muito mais capaz de enfrentar problemas, de enfrentar problemas de emprego. Hoje, então, que com a modificação que está havendo nas empresas, o que se pede principalmente é a pessoa que tem maior conhecimento possível. Já houve uma época em que cada um se especializava só naquele setor. Então, já teve até uma crítica muito antiga no filme do Charlie Chaplin, que quem apertava parafuso, ele só apertava parafuso. Né? Não sei se algum de vocês tem oportunidade de ver esse filme. O apertador de parafuso só apertava parafuso. Se perguntasse a ele o que acontecia no setor a 2 metros dele, ele não sabia, porque ele não tinha conhecimento. Aquilo ali não era da alçada dele. Hoje não. O trabalhador, o profissional, assim, aquele que vai ter mais chances é aquele que entende um pouco de cada coisa, de cada setor. Então, por que então o aluno leitor, o homem leitor, tem mais chances? Porque enquanto ele está se aperfeiçoando na sua área específica, ele está adquirindo conhecimento de muitas outras áreas. E a biblioteca, para funcionar bem, ela tem que ter um entrosamento muito grande entre bibliotecários, professores e, partindo daí, alunos. Porque muitas vezes acontece que o professor não às vezes por culpa dele, poucas informação, ou porque o sobrecargo de trabalho, ele não pergunta muito a biblioteca. Então, na hora de se marcar, até em literatura o livro vai ler, ele olha os livros. Um professor, logicamente, vai marcar para o aluno ler primeiro. Mas não foi aquele livro analisado, pensado. Acontece, na minha vivência de bibliotecária, né, de auxiliar biblioteca, acontece às vezes de notar que 60% dos alunos de uma determinada turma não apreciaram o livro que foi pedido. Então, faltou esse maior entrosamento entre o bibliotecário, o usuário da biblioteca, o professor, o aluno, para haver aquele comentário que pode acontecer dentro da biblioteca, na sala de aula, ou seja, onde for, né, para uma apreciação prévia do livro, para ver se aquele realmente é o livro indicado para aquela determinada turma. Deve, então, esse entrosamento muito grande. Se a biblioteca é a fonte, é a extensão também, a fonte de saber, é a extensão da sala de aula, ela tem que funcionar em, assim, contato muito íntimo com a sala de aula. Isso desde o aluno que está lá no 3º período, iniciando a alfabetização. Não se concebe que você não conheça alguma coisa que você vai pedir para o seu aluno. Ainda que seja uma pesquisa de geografia ou de história, é preciso que você seja conhecedor do que determinado ou determinados livros trazem, para que você possa ver se é aquilo exatamente que você quer alcançar, quer que o seu aluno alcance. É que às vezes aquilo foi marcado, o aluno vai lá, copia um pedaço disso, mais um pedaço daquilo, e de repente ele leva uma salada e entrega lá, né, ou usa para seu estudo, para preparar o seu conhecimento. Não funciona tão bem quanto
poderia funcionar se houvesse esse maior entrosamento entre vocês, né, sendo professores, conhecer a biblioteca, não através de visita rápida, mas de pesquisa mesmo. E eu disse antes que a biblioteca ela é fonte de democratização, porque ali você pode pesquisar ideias que a sua corrente e de outras. Quer dizer, é uma coisa que não fica a critério do aluno ou do usuário da biblioteca, tentar escolher o que ele quer ler. Por exemplo, se ele quer ler Marx, se ele acha que a corrente socialista é ideal, ele vai então tentar ler, analisar, criticar aquela corrente. Se é outra, tudo bem, ele vai procurar outra e ler. Então, é uma coisa que fica muito a critério da liberdade, do pedagogo, do aluno. Exatamente para que haja essa democratização, tem que haver também a democratização no atendimento. E para isso, gente, é necessário que haja assim, um conjunto de normas para reger eu entrei ao setor da biblioteca, assim, para trabalhar, não porque eu seja, por exemplo, uma pessoa habilitada. Eu não tenho curso de agronomia, nem cursos mais aprofundados. Agora, uma coisa eu posso dizer, que eu sou amante dos livros. Né? Usando um termo aqui, até que seria, eu sou uma traça dessas traças de livros, porque o que eu mais gosto está comigo na mão. Isso aí é uma coisa que eu não gosto mais dos meus, acho que talvez seja questão de convivência, de beijo muito eu tenho notado assim, quando eu estudei aqui, eu estudei na Escola de São Sebastião, eu li alguns livros, são livros ótimos, excelentes, esses livros não existem mais. É lógico que num acervo de qualquer lugar, as coisas desgastam, estragam, né? E às vezes até estragam. Mas às vezes está exatamente pelo não cumprimento, né, daquele regimento, daquele conjunto de normas que qualquer entidade, o Nelson falou muito aí sobre a parte de como é que funciona na escola. A biblioteca seria um dos departamentos da escola. Para que ela funcione bem, gente, é necessário que algumas normas sejam colocadas. Para que o usuário seja bem atendido, né, tenha conhecimento dos seus direitos,